se o leitor tem ou não tem aquele conhecimento histórico, né? E o autor não precisa, da ficção, não precisa explicar, porque se ele for explicar, a qualidade do livro literário cai muito. Então, o didatismo é um grande erro do ficcionista histórico. Outro erro é querer colocar informações demais, né? Por exemplo, eu tive que cortar um capítulo que era o capítulo em que Carlos Lacerda levou o apelido que levou até a morte, que era o Corvo, né? Quando ele foi levado a um enterro, ele começou a discursar no enterro, e o Lan fez uma charge assim, em cima da hora e desenhou o Carlos Lacerda com o rosto dele em formato de um corvo, né? Eu já tinha escrito essa cena, mas não ia caber na minha ficção. Entrava no show-off, né? Aí tira. Não, mas a gente tem muita coisa que a gente vai lendo, que a gente quer colocar. E o pior, quando a gente encontra pessoas que falam, nossa, você sabia? Tipo assim, você sabia que Carlos Lacerda tinha pedido filho de corvo? Você fala, sei. A pessoa, não, porque a gente sabe, né? Agora, uma coisa que o José falou que é bacana, que eu acho que também é uma diferença da gente para o historiador. O historiador, ele trabalha com muito documento mesmo. A gente tem essa liberdade, já porque está trabalhando romanceando, que são essas informações que não valiam muito como documentos históricos. Muitas vezes os depoimentos, assim, entrevistas, conversas com pessoas que viveram na época, a coluna social, sabe? Eu também pego muito jornal de época para me basear o que estava acontecendo, principalmente com essas situações de guerra, o que estava acontecendo. Na Antuérpia eu fiz muito isso. As personagens estavam em Portugal, uma das personagens, e ela só podia saber da guerra porque ela lia o jornal todo dia. Então, para mim, era assim, eu escrevia o dia dela, eu acordava também, pegava o jornal do dia, lá o Diário de Notícias, um jornal português, que está todo microfilmado, e pegava dia tal, o que tinha acontecido. E aí dava até o estado de espírito dela. E aí dá essa realidade que você fala mesmo, do que a gente conta nas colunas, né? Nesse dia a dia. Agora, entra um complicador aqui, para entrar até um pouco no tema da mesa, né, que é assim, em tempos de pós-verdade, né? Quer dizer, o romance histórico ele é um gênero que já existe há algum tempo, essa questão, essa liberdade para misturar a ficção, né, com o fato histórico. Mas a gente hoje está vivendo um momento, até talvez por conta da internet, da tecnologia, né, em que está sendo muito questionado essa questão de você fantasiar para manipular a história, né? Então, a gente hoje tem, para o espanto até, gente que são os negacionistas, gente que até nega-se o Holocausto, né? Você tem manipulação da imprensa, que está no seu livro, também existe uma acusação muito grande, né, da imprensa agindo politicamente, né? E aí eu queria perguntar para vocês como é que diante dessa pressão que existe hoje para o que é real, e hoje em dia tem muitos, mas isso é real ou não é real? Até que ponto é real? Esse questionamento é muito parte do que a gente está vivendo hoje, né? Qual é a dosagem, até onde vocês podem ir? O Zé Almeida, por exemplo, ele cria cenas com Samuel Weiner, né? Assim, a maioria dos pois é, tem personagens. Eu não sei. O limite é não falar de gente viva, é não ficcionar um personagem vivo. Eu queria perguntar a vocês: e se o filho disser, não, mas meu pai jamais faria isso, né? Ou então, não, você está usando, porque hoje em dia há essa desconfiança de que os fatos históricos estão sendo deturpados para manipular. E como você tem a tecnologia que espalha tudo, né? Como lidar com essa questão ética mesmo? Eu acho que... Posso começar? Todo ficcionista tem um pouco desse dilema ético que carrega. Antes desse livro, eu tenho um outro que eu carregava mais esse dilema, porque mexia com Machado de Assis e a esposa dele. Então, quando eu estava escrevendo, eu tinha um dilema muito grande. Tô ali fantasiando com a esposa do Machado de Assis, enfim. Mas eu acho que a ficção histórica, ela não está necessariamente apegada à realidade histórica, né? As pessoas têm a visão do romance histórico tradicional, que foi criado basicamente por Walter Scott, né? O modelo scottiano, ele traz personagens, geralmente, nos livros dele, que são personagens que não são as grandes personalidades históricas,
E os fatos históricos são referências, são falados como referências. Mas os personagens reais, eles não são alterados. Muitas das vezes, eles nem interagem com o personagem de ficção. Existe só a referência. Mas o romance histórico de hoje progrediu, especialmente no romance histórico latino-americano. O romance histórico latino-americano, ele inclusive reconta a história. Muitas vezes reconta a história pela voz dos vencidos, né? E aí, na literatura latino-americana tem vários, né? O Alejo Carpentier, o Garcia Marques, o Mário Vargas Llosa. Então, esse apego ao real não existe, né? Só se o escritor se propuser isso para o leitor. Se ele disser, ó, tudo que está falando aqui é real, aí ele vai ter que assumir o ônus desse compromisso, né? Você chegou a ser questionado sobre se tinha uma linha política, porque, na verdade, o Zé Almeida está retratando uma fase que tem isso, né? A história se repete, né? A gente está tendo hoje um avanço do fascismo no mundo, a gente está tendo até neonazistas, a gente está tendo também uma polarização política muito parecida, né? Com aquele retrata no livro. Assim, você, de alguma forma, vê leituras muito diferentes e com esse viés dessa preocupação que existe hoje da manipulação? A ficção é assumidamente uma versão que eu assumo dos fatos. Mas a história também são versões, são construção de discursos, né? Por exemplo, recentemente eu comecei a estudar um pouco do governo Jango para uma pesquisa no livro que eu estou escrevendo. Nós temos no mercado hoje, se for na livraria, duas biografias mais conhecidas, que é a do Vila, pela editora Leia, e a do professor Jorge Ferreira, da Civilização Brasileira. São dois acadêmicos, e se você for ler os dois em seguida, nós estamos diante ali de dois personagens totalmente diferentes, de uma pessoa real. Então, a história também é construção de discursos, né? Nós vemos isso hoje na política real, na política atual, aliás. O Lula, tem muitas versões sobre o Lula, sobre a presidente Dilma. Mas daqui a 50 anos também haverá muitos discursos, né? Quanto ao Jango, o que nós vemos hoje, essa disparidade, daqui a 50 anos também nós veremos com o Lula, né? Então, são construções de discursos, né? Eu vi que você escreveu no dia daquele prende-solta do Lula, você escreveu no Facebook, isso aqui vai dar uma bela ficção histórica daqui a 50 anos. Já é com aquele olhar, né? A gente conversou aquele dia também falando sobre isso, mas que a gente, por exemplo, eu acho que tanto eu como o José, eu escrevi também de um período há 70 anos. Ele também já de um período, pegando a década de 50 também. No caso meu do nazismo, como eu efetivamente eu uso os personagens reais como um pano de fundo. Então, como é uma questão muito já... a gente tem dois... É muito polarizado, quando você falou, negacionistas e revisionistas. Revisionistas dizem que o Holocausto não foi bem assim, aconteciam os campos de concentração, mas... as pessoas não eram mortas, assassinadas nas câmaras de gás. Elas poderiam ser mortas até porque tinham tifo, já estavam mortas e eram... Enfim, os negacionistas negam, né? Então, por exemplo, o meu livro é aquela coisa. Às vezes eu recebo assim, umas mensagens meio, mas aí são mensagens fanáticas. Que é assim, quem é revisionista ou negacionista... realmente é uma besteira o que eu escrevo. Porque para mim, como o Holocausto existiu, então a minha na verdade, o que eu procuro fazer é mostrar para as pessoas, principalmente pessoas novas, né, e é incrível a quantidade de jovens que eles não sabem, e é uma coisa tão recente, 70 anos, exatamente o que foi o Holocausto, né, como também muito menos o que foi a Inquisição, né? Então, ainda com 500 anos. Então, quando eu coloco aqui, e eu fiquei muito feliz que eu tive uma receptividade grande de público jovem. Por quê? Porque muitos não sabiam o que era Auschwitz. E aí, quando eles começaram a ler, e eles começavam a ver no dia a dia o que é você... o crescimento do antissemitismo, e isso você começa
a colocar, o meu assunto é o Holocausto, mas isso vale para tudo. Com preconceito, contra as minorias, contra a questão do poder, a questão do poder dado a uma pessoa que era claramente louca, como Hitler, e como que isso influencia toda uma sociedade. A gente vive isso hoje em dia, então não preciso nem falar o exemplo. Mas a gente, como é isso no momento em que a gente vê de fora 70 anos atrás, eu tento mostrar que as pessoas peguem essa história e consigam se colocar hoje nessa situação, sabe? E isso tem sido muito bacana comigo com as pessoas mais novas. Porque quando as pessoas dizem um exemplo, né? Quando eu pego assim, uma viagem de trem, 3 dias num trem, sabe, de uma cidade até um campo de concentração, ficando ali 72 horas naquele vagão. A gente escuta isso nos depoimentos, né, dos sobreviventes, mas eu tentei fazer os 3 dias. Então, fui atrás. Como é que é para que alguém, todos nós aqui, de repente, aqui é um vagão. Sabe? Como é que, de repente, fechou, bota as paredes aqui, ninguém se conhece, né, ou se conhece um pouco, e essas pessoas, a gente vai ficar aqui 3 dias com um balde de água que tem 100 mililitros de água por dia para cada um. Então, como é que isso vai indo? Primeiro dia, banheiro. Sem banheiro, um baldezinho ali no canto para as suas necessidades fisiológicas. E isso que eu tentei mostrar. Então, isso até sai do Holocausto, isso acaba cabendo em qualquer situação, sabe? Eu tentei pegar, por isso que eu nem respondi, nem foi na resposta da pergunta, mas me veio isso agora para falar um pouco dessa parte que o livro de história não traz. Pois na verdade, você tem tem 2 personagens que falam, que optam por motivos diferentes pelo silêncio. A Frida, como você falou, porque ela e a própria Adele, ela diz, eu tenho uma frase que me marcou, que é assim, contar é profanar. E você estava lidando ali com... Você conta no seu livro aquilo que muitos escritores que viveram a Segunda Guerra dizem que é o indizível. Quando você vai para esse sensorial, né? É muito forte o teu livro, né? E assim, como é que você pessoalmente, por estar com uma técnica em vista, e ao mesmo tempo você tem que expressar a emoção através dos personagens, né? Você se emocionou? Você teve dilemas éticos de eu vou mostrar esse horror desse jeito? Contar não é profanar, é evitar. O que você pensou sobre isso? Durante as pesquisas, eu tive até uma assessoria de uma psicóloga, que é a Sofia Débora Levi, que trabalha muito com sobreviventes. Então, muitas coisas que eu escrevia, eu conversava com ela. Porque existem 2 tipos de sobreviventes do Holocausto. Os que falaram, né, e os que não falaram. E aí, o Primo Levi, que é um escritor que eu acho que para mim é a maior referência, assim, os livros do Primo Levi, foi o meu primeiro contato com depoimentos, né? E o que eu mais recomendo para todo mundo é o Primo Levi, porque ele é um grande escritor. Então, o livro ele não é só um livro, não é só um autobiográfico, embora depois ele tenha romanceado outros livros, mas o É Isso, um Homem, que é o relato mais contundente para mim sobre esse período do campo, e o Primo Levi tinha muito isso, então eu me inspiro muito nele, né, nas histórias. E aí, com os sobreviventes, eu comecei, depois de um tempo conversando, eu começava a perguntar questões mais íntimas, que não eram nem pro lado emocional, era na questão prática. E aí, quando eu descobri, a Dona Maria uma vez me falou que ela ficou 4 meses no campo, sem roupa de baixo, sem calcinha, eu falei, eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Então, eu tenho que falar sobre isso. Então, eu falei, eu vou contar, tanto que a Adele, ela prefere não contar. Aí eu conto na Adele, sempre ela fala, o que eu não vou contar é isso. Aí ela conta como um fluxo, que é uma intimidade que ela cria com o leitor. Mas ela não fala. Mas foi muito difícil para mim, sim, porque esse assunto é um assunto que ele me corrói. Eu gosto muito desse assunto, mas é muito dolorido. Assim, eu já tive assim, pesadelos, sabe? É uma coisa difícil de escrever, e eu sofrido, até hoje eu sofro. A Dona Maria morreu em dezembro, eu tenho um sofrimento por ela. Eu falei, como que essa pessoa viveu 103 anos? Como as pessoas que passaram isso, eu não consigo entender. Tanto que eu vou escrever mais um livro sobre esse assunto. Eu acho que eu vou ficar escrevendo sempre, porque é uma forma de terapia, escrever sobre esse assunto, mas pegando essas questões, pegando uma coisa que é importante, que nós conversamos ontem, estou aqui com a Luciana, que é a nossa agente literária minha, do José. Luciana que meio nos descobriu, né, José?
Então, mas a gente conversou sobre uma questão sobre família. A gente está falando de falar sobre a família. E eu comecei a notar que realmente nos meus livros eu falo sobre família, sabe? Famílias que se juntam, famílias que se separam, mas é sempre essa questão dessa unidade. E na Sonata, eu acho que isso é muito forte, porque eu tracei uma família alemã nazista e uma família alemã judia. E como essas histórias lá na frente se encontraram, como uma pessoa que tinha essa descendência aí, que é a Amália, ela vai descobrir o passado nazista da família quando ela se encontra com a Adele, que justamente não quer falar sobre isso. Então, uma vergonha que a Amália traz, né? E que, de certa forma, ajuda a Adele porque a Adele também tem uma vergonha, né? Então, ela ajuda a Adélia a se libertar disso. Enfim, leiam um livro, quem não leu.